Fala galera do canal Investidor Nômade, aqui quem fala é Henrique Gais e hoje a gente vai falar do mês de abril. Então, mês de abril está iniciando e a gente vai comentar o que a gente vê de oportunidade, quais ações podem se sair bem. Então, fica no vídeo até o final que tem muito conteúdo bom. Então pessoal, antes de iniciar o vídeo, já deixa o like, já se inscreve no canal, se reinscreve até, porque o YouTube tá tirando alguns inscritos, e eventualmente pode ter caído a inscrição, já se inscreve de novo, isso ajuda muito o canal a crescer, vai ser muito benéfico também para tá trazendo cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. Mas agora, sem enrolação, vamos pro vídeo. Então, bolsa em alta e dólar em queda. Será que a bolsa tem fundamento para ter toda essa alta que teve nesse ano? Será que a bolsa ainda está barata? E será que o dólar vai cair mais? O que a gente espera do mês de abril aí para nossa bolsa? O Ibovespa nesse ano já subiu mais de 16%, então está acima dos 120 mil pontos. Foi bastante surpresa aí para nossa bolsa, então a nossa bolsa decolou bastante. E também teve um fluxo de estrangeiro muito forte, então um ingresso muito forte de dólar na nossa economia também. As casas de análise já começam a ficar mais otimistas então com a bolsa. A gente olha aí uma análise da XP prevê a bolsa mais 130 mil pontos aí até o final do ano, ou seja, ainda tem uma alta de 7% nesse período, né? Se a gente for pegar, se for ser válido também isso. Então, pô, já continua agora o cenário mais otimista. E a gente sempre fala para os inscritos, quanto mais otimista é melhor tu ficar ao contrário. Tem que ficar mais com o pé no chão, ver se realmente isso faz sentido ou não, se a precificação tá certa ou não. Então o legal é também a gente comparar a nossa bolsa com as outras bolsas, né? S&P 500 está caindo mais de 5%, Nasdaq caindo mais de 9%, Nasdaq que é a bolsa de tecnologia lá dos Estados Unidos. Dow Jones, que é uma bolsa em questão de mais valor lá dos Estados Unidos, caindo 4%. E a bolsa da Alemanha também caindo mais de 9% no ano. Então, pô, comparando com as bolsas globais, claro, peguei algumas ali, as maiores, né? Pô, comparando com elas, a gente está dando uma surra. Então, a gente está indo muito bem. Isso se dá muito pela questão da nossa bolsa ser bem atrelada ao setor de commodities, né? Então, pô, 1/3 da nossa bolsa é commodities. Então, isso puxou bastante a nossa bolsa para cima também. Em comparação também com o que vinha acontecendo no passado, a gente vê que é um fechamento de gap. A nossa bolsa sofreu muito, foi uma das que mais sofreu aí nesses últimos anos, no ano da pandemia. Então, é um fechamento de gap também. Hoje, como ela sofreu bastante, ela tende a recuperar mais porque às vezes é uma queda sem sentido. Então foi isso que a gente está vendo, está acontecendo agora. Outra coisa que a gente vê é a nossa apreciação da moeda, do real. Então o que a gente vê? Pô, dólar, tá vindo muito dólar para nossa economia, o dólar tem mais dólar em circulação. O que significa oferta e demanda, né? Quanto mais dólar em circulação, mais barato ele fica, tá? Então não tem tanta escassez. E isso que acontece, o real valoriza perante o dólar e perante algumas outras moedas também, eventualmente. Então a gente está vendo essa apreciação também da nossa moeda. E hoje a gente vê que esse movimento está sendo muito forte, justamente porque comparando, pô, vamos pegar a taxa de juros, chegou nos 2 dígitos, né? Comparando o Brasil com os Estados Unidos, a questão risco de taxa de juros hoje faz muito sentido eles virem investir aqui. A taxa de juros deles ainda está muito baixa. Pô, para eles não fazia sentido quando estava 2% a nossa taxa de juros. Eles entendem que faz muito mais sentido eles ficarem no país deles, com muito mais segurança que o Brasil, não vão sair de lá para ganhar 2%. Agora, sair de lá para ganhar 11,75% ou talvez 12%, 13%, depende de como vai ser até o final do ano, pô, vale muito a pena para eles. Então eles correm esse risco também maior, mas estão ganhando muito mais. E o que eu digo risco, pessoal, não é para ficar preocupado, porque realmente o risco do nosso tesouro ele é muito baixo, mas eu digo risco porque eles olhando a economia deles, o Brasil é mais arriscado, né? A gente olhando o Brasil, a gente vê que ele é arriscado, mas a gente tem uma segurança grande nele sim. Então é risco comparando a moeda deles, comparando o que eles vivenciam, né? O tesouro deles, enfim. E esse aumento de juros, ele já está precificado na maioria do nosso mercado. Então, tanto na nossa renda fixa quanto nas nossas ações. Então é legal a gente entender isso, porque o movimento
ele já está ocorrendo, é legal a gente entender isso para ver qual que é a descorrelação de ação, qual que está bem descolada do preço que não está precificada ainda. É isso que a gente tenta analisar e tenta ver se faz sentido ter na carteira. A inflação também teve uma apreciação, então decolou nesses últimos anos e já está precificado também que ela vai cair. Então também isso é importante vocês entenderem. Se a gente for olhar o IPCA 15, que é uma prévia ali do nosso IPCA, nos últimos 12 meses foi 10,79. Então a inflação é um grande vilão aí dos nossos investimentos. E eu sempre falo, gosto de repetir, quem não ganha acima de 10,79, quem não ganha acima da inflação, está perdendo dinheiro. Então é importante vocês terem esses dados para vocês compararem a carteira de vocês. Pô, se eu estou perdendo para a inflação, tem alguma coisa errada na minha carteira. Claro, 1 ano, 2, pode perder porque a inflação foi muito alta realmente, mas constantemente perder para a inflação é complicado, então tem que estar atento a isso também. E aqui também uma notícia bem importante que o Caged divulgou. O Brasil, ele criou mais de 150 mil vagas aí de emprego, então isso é muito interessante, empregos formais, tá? Isso é muito interessante, muito bom que a gente vê que realmente o Brasil não está parado, ele está se desenvolvendo, está crescendo. Isso também é um ponto que já está precificado. Então, agora é enxergar o que está precificado e o que não está, para a gente entender se tem oportunidade ainda na bolsa. E aí, pensando nisso, no realmente o que está barato, o que está caro, hoje a gente tem dois setores que eu gosto bastante, particularmente, e eu ainda vejo bastante potencial. E o primeiro deles é o setor de varejo. Tanto varejo online, tanto varejo físico. E o porquê o varejo? Porque se for olhar, muitas das ações de varejo estão negociando abaixo do pior momento da crise, ou seja, da crise de 2020, onde tudo estava parado. E as ações estão entregando um resultado muito bom, estão voltando, retomando as atividades. Então não faz sentido nenhum. Muitas delas, se for pegar varejo físico, vendem em shoppings. E hoje, particularmente aqui em Porto Alegre, São Paulo também, que eu sei, liberou já a máscara, né? Liberou não ter mais o uso de máscara. E isso traz mais uma tranquilidade também ali para comprar no shopping. Então o movimento de compras no shopping também tende a aumentar. As empresas tendem a crescer essa receita também. E nesse último mês, ali, se for olhar o setor como um todo, as ações ali deram uma retomada, então questão de preço, elas subiram, mas o que eu vi que isso foi afetado muito foi o varejo moda. Então o varejo moda foi bastante afetado, sofreu muito na crise, e eu creio que tem uma oportunidade aí nesse setor. E dentre todas, então, lojas Renner, C&A, Grupo Soma, Guararapes, eu particularmente, não é nenhuma recomendação de compra, tá? É realmente algo ilustrativo para vocês, mas eu gosto muito da Arezzo. E eu vi uma grande oportunidade na Arezzo porque ela está negociando bem abaixo do PL médio dela. Claro que isso daí não é uma análise, vou olhar o PL, tá abaixo da média, eu vou comprar. Não, mas foi algo que me chamou a atenção quando eu vi, daí fui olhar os números, também gostei bastante da empresa e quis aprofundar mais a análise. Então, se for olhar o PL médio dela, é próximo de 35. E hoje ela está negociando um PL de 29. E quando eu comprei, quando eu fiz essa análise, o PL dela estava 16. Foi uma oportunidade que, peguei o PL pela metade da média. Foi uma oportunidade bem interessante, mas eu ainda acredito que ela esteja bem barata. E ela é uma empresa que foca muito no público feminino. Tem marcas fortíssimas do público feminino e normalmente o público feminino é o que compra mais, né? Em questão de varejo moda, compra mais que o público masculino. Então também é outra coisa que tem que botar na análise. E as marcas são muito fortes, a receita recorrente dela é muito grande. Então mesmo em questão de crise, ela teve resultados ok. E agora os resultados estão muito melhores. Então já refleti um pouco no preço da ação, mas ainda tem um espaço legal aí para crescer. E outro setor que eu gosto e acho que não tem como parar de crescer é o setor de saúde. E por que o setor de saúde, né? Eu gosto de olhar bastante dados e entender mais a fundo o segmento, o cenário macroeconômico. E se for olhar, tem vários dados que dizem que a população brasileira nas próximas décadas vai envelhecer mais. O que isso significa? Mais consumo de remédios, então tem que ter cuidados melhores aí com a saúde
e isso vai em linha com o setor de saúde. E o uso recorrente, então, das pessoas da terceira idade, né, de medicamentos, é o que a gente vê de aberturas enormes de muitas farmácias aí espalhadas pelo Brasil todo. Então, esse aumento tende a acontecer gradual, claro, nada nesse setor é muito espontâneo, assim, muito forte, mas tende a acontecer gradual e quem que está como pioneiro vai se beneficiar também. E o Brasil é o principal mercado farmacêutico da América Latina. E mesmo assim, ele tem apenas 2% da economia global. Então a gente também gosta das farmacêuticas, elas vêm também, se for pegar, bem em linha com o Ibovespa, então toda essa alta do Ibovespa elas surfaram assim de forma bem parecida. Então a gente gosta bastante de Panvel, gosta de Raia Drogasil e Pague Menos. São as 3 empresas que são as mais redondinhas ali do segmento e vale a pena aí aprofundar também a análise. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Se vocês quiserem que eu faça uma análise mais criteriosa, digam qual ação que vocês querem, seja do setor de saúde, seja do setor de varejo, que eu faça uma análise mais profunda. Aqui eu quis trazer realmente o cenário macro, o que a gente está enxergando, mas uma análise mais profunda eu posso estar fazendo com todo prazer. Então lembrando também que não é uma recomendação de compra, é apenas algo informativo, mas eu espero ter ajudado. Então já deixa o like e forte abraço!